Olá pessoal, tudo bom? No último sábado, dia 1º de setembro, eu participei de um evento muito bacana, organizado pelas entidades de nutrição, o CRN7, Sindinut, ANEPA. E nesse evento eu fiz uma palestra sobre suplementos nutricionais no esporte. E houve uma repercussão muito bacana, muito positiva do tema que foi abordado, as pessoas se interessaram bastante. E eu tive a ideia de fazer um resuminho sobre os pontos chaves, os pontos mais importantes que foram debatidos nesse dia no evento, para compartilhar com todos aqueles que estiveram presentes e também com aqueles que não puderam estar pela nossa questão geográfica, mas compartilhar essa informação com eles vai ser muito útil, tudo bem? Então, o tema que foi abordado foi suplementação nutricional no esporte e são os pontos mais relevantes que eu vou discutir aqui com vocês. Primeiro ponto muito importante que deve se considerar em relação à suplementação no esporte é que a gente não pode esquecer dos principais objetivos da nutrição esportiva quando a gente acompanha alguém que é fisicamente ativo. Nós devemos focar especificamente em elaboração de um planejamento dietético que satisfaça esses três objetivos, que consiga aumentar os estoques daqueles substratos energéticos que serão muito importantes no desempenho do indivíduo, repor tudo aquilo que o indivíduo vai perdendo ao longo do treinamento dele, da competição, principalmente água, eletrólitos e reposição energética na forma de carboidratos. E o terceiro objetivo, que é acelerar o processo de recuperação dessa pessoa, desse indivíduo, para que ele esteja pronto para uma nova condição de estresse. E lembrando desses objetivos da nutrição esportiva, é que a gente começa a idealizar como é que a suplementação pode ser feita. A suplementação deve então ser feita quando algum desses objetivos não está conseguindo ser alcançado só por meio do planejamento alimentar, quando as demandas nutricionais do indivíduo estão muito altas, a gente não consegue satisfazer tudo isso pelo planejamento alimentar. Então, a suplementação ela passa a ser uma condição de exceção e não de regra. Um outro ponto muito importante quando a gente fala de suplementação é que a suplementação, em grande parte, ela vem com um objetivo muito específico. Alguns suplementos nutricionais eles vêm proporcionar para o indivíduo efeitos bem específicos que estão muito relacionados com um evento interessantíssimo que permeia o esforço físico, que é a fadiga. A fadiga, embora seja um evento multifatorial, ela pode ser, de maneira didática, resumida como uma consequência de duas principais causas, duas grandes causas, que é a depressão dos substratos e, ao mesmo tempo, o acúmulo de metabólitos, que eu costumo chamar de lixo celular. Ou seja, ao mesmo tempo que o músculo ele vai utilizando suas reservas energéticas para conseguir manter o processo de contração, da mesma forma ele vai produzindo substâncias outras derivadas do metabolismo que vão repercutindo negativamente na capacidade desse músculo aí de continuar produzindo contração muscular. Chama em especial atenção para no campo dos substratos energéticos, para fosfocreatina, carboidratos, que são os primeiros tópicos que vamos tratar aqui na suplementação, e no caso dos metabólitos, chama atenção especificamente para prótons, lactato, calor, que são os componentes mais relevantes que serão rapidamente tratados aqui. Tudo bem? O Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele recentemente publicou um documento, um posicionamento oficial, em que ele traz os suplementos que têm mais respaldo científico, que têm mais evidência científica, que são esses que vocês estão vendo aí: creatina, carboidrato, betalanina, bicarbonato, cafeína e proteínas. O que o Colégio Americano quer dizer quando ele trata especificamente desses suplementos como aqueles possíveis de utilização no meio esportivo? É que esses suplementos são aqueles suplementos que têm um maior corpo de evidência científica sustentando a sua utilização na prática esportiva. Então, a gente precisa ter atenção a isso, acompanhar essas publicações e pautar a nossa atuação em função dessas recomendações, dessas orientações e da evidência científica que está mais presente para a gente. Então, vou apresentar cada um desses suplementos para vocês com relação ao seu efeito biológico, seu efeito fisiológico, metabólico, bioquímico e as possíveis recomendações relacionadas a cada um deles. Comecemos com a creatina. Agora há pouco eu tinha comentado com vocês que uma das principais causas de fadiga
durante o exercício físico é o esgotamento dos substratos energéticos. Um dos nossos objetivos na nutrição esportiva é exatamente postergar, retardar o início da fadiga. A gente nunca vai conseguir evitar completamente a fadiga, porque ela faz parte de todo o processo de resposta adaptativa que vem logo em seguida. Ou seja, o exercício ele precisa induzir fadiga para que após a fadiga o organismo, o músculo, faça a sua remodelagem. E uma das principais causas de fadiga, principalmente em eventos específicos, de esforços específicos, é o esgotamento de fosfocreatina. Então a fosfocreatina ela é um dos importantíssimos substratos energéticos dentro do músculo, e a suplementação com creatina vai ter um efeito exatamente sobre essas concentrações de fosfocreatina. A creatina é um tripeptídeo que, quando consumido por nós por meio da suplementação, 95%, a sua maioria, vai se depositar dentro do músculo. E lá no músculo, uma parte dela fica na forma de creatina livre, sem combinação com nenhum outro componente, e uma boa parte dela, uma outra parte dela, fica em combinação com fosfato, formando então esse substrato energético conhecido como fosfocreatina. E a partir de então, ficando disponível para a utilização pelo músculo durante os processos de contração. Como é que a creatina trabalha e quais os efeitos ergogênicos que se pode esperar dela? Bom, quando a gente suplementa a creatina, a gente tende a aumentar os estoques de fosfocreatina dentro do músculo. A fosfocreatina é um dos substratos energéticos mais utilizados em um dos 3 tipos de sistemas de fornecimento de energia que nós temos no músculo. O sistema de fornecimento de energia anaeróbio alático conta com a energia da fosfocreatina para sustentar esforços de grande intensidade, de potência, explosão e curtíssima duração. Portanto, só vale a pena suplementar fosfocreatina para indivíduos que estejam numa fase da preparação física em que o desempenho deles poderá ser melhorado pela suplementação de creatina, que vai aumentar os estoques de fosfocreatina. Então, que efeitos ergogênicos a gente pode esperar depois da suplementação com creatina? Exatamente, o aumento do desempenho em sprints únicos, repetitivos, esforços intermitentes, principalmente aumenta o desempenho, a capacidade de se esforçar em séries de esforços máximos, cargas máximas na musculação, por exemplo, ou corridas em alta velocidade, só que em curta duração. Isso por quê? Porque a fosfocreatina tem a capacidade de melhorar a força muscular, de melhorar a qualidade do treinamento, de melhorar a tolerância do indivíduo, de retardar o início da fadiga associada com o aumento da concentração de lactato. Portanto, a suplementação com creatina tende a melhorar muito esses esforços com essas características e pode ser muito bem utilizada em eventos esportivos, assim como em períodos de treinamento que tenham essa grande intensidade dos esforços onde os indivíduos se envolvendo nessas etapas. Como que faz a suplementação de creatina? São 2 momentos que são bem divididos para fazer a suplementação. O primeiro momento é o momento da carga, em que se usa em torno de 20 a 25 gramas de creatina por dia durante 5 a 7 dias. Então, durante uma semana faz-se entre 20 e 25 gramas de creatina e depois ao longo de mais semanas, que podem variar de 4 até 12 semanas, dependendo do período de preparação desse indivíduo, vai se fazer uma dose de manutenção, que fica em torno de 3 a 5 gramas por dia. Preferencialmente, essa oferta deve ocorrer após a realização do exercício, sempre combinada com uma solução, uma refeição que tenha, ao mesmo tempo, carboidrato e proteína. Por que a presença do carboidrato e proteína? De carboidrato, porque acelera a biodisponibilidade e a captação da creatina pelo músculo, e de proteína, porque você aproveita esse mesmo veículo já para ofertar e fazer reposição proteica. Fechado? Tranquilo? Segundo grupo de suplementos muito utilizados no meio esportivo, ainda com esse foco de melhorar, aumentar os estoques de substratos, os carboidratos. Conhecidamente, os carboidratos são um dos substratos energéticos mais importantes durante o exercício, principalmente por uma característica. Eles são muito versáteis do ponto de vista metabólico, ou seja, o músculo consegue oxidar, tirar energia dos carboidratos, tanto em uma condição de anaerobiose,
uma oferta de oxigênio adequada, quanto uma condição de aerobiose. Isso garante aos carboidratos essa grande versatilidade. E, sabidamente, a queda dos níveis de glicogênio intramuscular, assim como a queda dos níveis de glicose circulante na corrente sanguínea, determina uma cada vez menor capacidade do indivíduo de se esforçar. Portanto, vale muito a pena ficar preocupado, focado, dar atenção com a necessidade de repor, ofertar uma quantidade de carboidrato adequada nas refeições desse indivíduo, assim como repor tudo que pode ser utilizado como fonte de energia durante os esforços. Portanto, a utilização dos carboidratos ela é feita especificamente considerando o tempo de duração do esforço. Primeiramente, é importante reconhecer que antes do esforço, de fato é necessário consumir carboidrato nas refeições que antecedem esse esforço. Quando o esforço começou, depois que o esforço começou, se esse esforço não tiver uma duração acima de 60 minutos, ou seja, se o esforço dura menos de 1 hora, esse indivíduo não precisa necessariamente consumir um carboidrato. Se ele simplesmente bochechar uma água, um fluido que contenha carboidrato, isso já faz um efeito ergogênico importante. Se o esforço tiver entre 1 e 2 horas de duração, já há necessidade de se analisar o aporte de carboidratos intra-exercício, enquanto o indivíduo está fazendo o esforço, que varia de 30 a 60 gramas a cada hora de duração desse esforço. E de preferência, esses carboidratos vão precisar ser veiculados nas bebidas de reposição hidroeletrolítica, variando numa concentração de 6 a 8%. Se esse esforço durar acima de 2 horas, a quantidade de carboidrato que deve ser ofertada por hora aumenta. Antes era 30 a 60, aumenta agora para 90 gramas a cada hora, preferencialmente com uma combinação de glicose com frutose, também nas soluções de reposição hidroeletrolítica, que vai ficar em torno também dos 6 a 8% de oferta. O que fazer após o término do exercício em relação à oferta de carboidrato? Há duas possibilidades. Uma delas é ofertar 1,2 grama de carboidrato por quilograma de peso para esse indivíduo, ou então fazer uma combinação de carboidrato com proteína, ofertando 0,8 gramas por quilograma de peso de carboidrato, associado, combinado com 0,4 gramas por quilograma de peso de proteínas, e aí ofertar essas duas combinações após o exercício para maximizar a resposta de síntese do glicogênio e de síntese proteica. Tudo bem? Tranquilo? Terceiro suplemento, beta-alanina. Beta-alanina é um suplemento muito interessante porque ela já vai atuar naquele outro aspecto relacionado à fadiga. A beta-alanina ela não vai necessariamente aumentar estoques de substratos. Ela já vai atuar num processo muito bacana, muito interessante, que é o efeito tampão. Ou seja, ela vai trabalhar mais detalhadamente sobre as concentrações de prótons que são liberados dentro do músculo, ou seja, ela vai ajudar a reequilibrar o pH intramuscular para evitar que haja essa acidose muscular muito evidente, de magnitude muito maior, que comece a inviabilizar vários processos metabólicos que devem estar adequados para sustentar o processo de contração. Porque quando a gente faz exercício, ocorre uma maior geração de prótons dentro do músculo. Portanto, a beta-alanina viria exatamente como esse suplemento importante para fazer isso. Principalmente em esforços que duram 1 a 4 minutos. O mais interessante é lembrar o seguinte, que o papel desempenhado, o efeito fisiológico, o efeito ergogênico associado com a alanina não é desempenhado por ela. Quando suplementamos com a alanina dentro do músculo aumenta a formação, ela serve como um substrato para a formação de uma outra substância, um outro componente chamado carnosina. E a carnosina é que vai desempenhar verdadeiramente, de fato, esse papel tamponante dos prótons dentro da fibra muscular durante o processo de contração. Dose recomendada de beta-alanina fica entre 3 a 6 gramas, principalmente sendo usada nas refeições, usada num planejamento das refeições, combinado com carboidrato e proteína. E essa suplementação pode durar de 4 até 10 semanas. Um outro suplemento muito importante, muito interessante também, que tem um papel até coadjuvante, um papel combinado com a beta-alanina, é o bicarbonato de sódio. Ele tem a mesma função da beta-alanina,
da carnosina, de produzir efeito tampão, de controlar pH durante o exercício, só que o principal papel do bicarbonato é tamponar no meio extracelular. É tamponar lactato, que é produzido dentro do músculo e depois é extravasado para o meio extracelular. Enquanto carnosina tampona os prótons intracelulares, o bicarbonato tampona principalmente o lactato no meio extracelular. E de uma maneira bem coincidente, o bicarbonato tem um papel importante em esforços que vão de 1 até 7 minutos, algo que fica coincidindo com aquilo que também pode ser os esforços que podem ser melhorados com a suplementação de carnosina. Então eles meio que se completam, carnosina e bicarbonato, ambos tamponando, um meio intra, o outro meio extracelular. Em teste de desempenho houve algumas observações que apareceram de certa forma controversas em relação ao bicarbonato, mas sobretudo ele aumenta o desempenho físico em esforços de alta intensidade e curta duração, algo que a creatina também faz. Então vejam bem, uma coisa bem bacana de lembrar. Eu posso suplementar num determinado período da preparação física do indivíduo creatina junto com bicarbonato. Creatina aumentando os estoques de fosfocreatina, melhorando o desempenho do indivíduo pelo aspecto de aumentar o estoque de fonte de energia, e o bicarbonato ao mesmo tempo tamponando, controlando, fazendo como se fosse uma limpeza daquele lixo celular, lactato, prótons que vai sendo gerado durante o exercício. Além de melhorar algumas ações específicas relacionadas a alguns tipos de modalidades, como boxe, judô e tênis. No treinamento em especial, durante o período de preparação física mais genérica, mais geral, o bicarbonato ele precisa ser utilizado dentro de um planejamento alimentar mais completo, principalmente para melhorar a qualidade do treinamento e também aumentar essa tolerância ao lactato por desenvolver esse papel tamponante. Dose recomendada de bicarbonato de sódio fica entre 300 e 500 mg por quilograma de peso. O momento mais específico da suplementação ficaria entre 1 a 3 horas antes do exercício, com duração de 1 a 3 dias de suplementação. Cafeína. Cafeína é um suplemento muito interessante também porque ela tem dois papéis fisiológicos importantes. O papel primeiro fisiológico dela é no sistema nervoso central, bloqueando os receptores de adenosina, aumentando o papel da adrenalina e melhorando a nossa tolerância ao esforço, diminuindo a nossa percepção de desgaste, de fadiga enquanto a gente faz o esforço. E um outro papel dela muito interessante é em relação à sua função na lipólise, estimulando mais degradação de gordura e também como um termogênico que vai aumentar o gasto de energia transformando na forma de calor. Interessante mencionar que o conteúdo que normalmente as bebidas esportivas que contêm cafeína podem nos oferecer, também pode ser muito facilmente encontrado numa concentração relativamente usual de consumo de café. O café normal que consumimos de 250 ml, a gente vai ter entre 100 e 150 miligramas de cafeína. Então, dá para conseguir uma quantidade de cafeína somente bebendo café. Então, como é que funciona o efeito ergogênico da cafeína? Esse aspecto do funcionamento no sistema nervoso central, melhorando nossa tolerância, diminuindo nossa percepção de cansaço, de desgaste, e por outro lado, aumentando a liberação de AMP cíclico dentro do músculo, fazendo muito mais lipólise, aumentando a oxidação de gordura, também aumentando a produção de energia na forma de calor, por acionar proteínas desacopladoras na cadeia transportadora de elétrons, por isso é também chamada de um suplemento termogênico. Como se faz a suplementação? Entre 3 a 6 mg por quilograma de peso, preferencialmente sendo consumida entre 2 a 2 horas e meia antes do exercício, para que haja uma biodisponibilidade maior, para que haja um pico de concentração, uma maior disponibilidade de cafeína na corrente sanguínea, que leva em torno de 90 minutos, enquanto você está fazendo o exercício. E por último, proteínas. As proteínas são hoje os suplementos campeões de uso, mas é sempre importante lembrar que o nosso corpo precisa, em comparação com os outros macronutrientes, sempre de menos proteína. A menor proporção dos macronutrientes consumida é de proteínas. Por quê? Porque o nosso corpo faz turnover, o nosso corpo faz renovação dessas proteínas. Ele reutiliza os aminoácidos, ressintetiza proteínas. Então, é importantíssimo lembrar esse aspecto para não ficar fazendo uma suplementação ou uso abusivo de proteínas. Via de regra,
a quantidade de proteína necessária por um praticante de musculação, por exemplo, um praticante de qualquer outra atividade física, é plenamente satisfeita com a proteína de origem dietética. Não há a mínima necessidade de suplementação de proteína, porque os alimentos fontes de proteína estão fazendo parte da nossa alimentação cotidianamente. Também não há necessidade de ficar concentrando o consumo de proteína num determinado momento, principalmente imediatamente após o esforço, somente nesse horário. Por quê? Porque a síntese proteica após o exercício ela é uma resposta multifásica, ou seja, todas as vezes que você oferecer proteína, der a proteína para aquele indivíduo, ele vai evidenciar uma resposta de síntese proteica. Então, como pode ser percebido aí, por várias horas após o exercício, é possível que esse indivíduo faça a síntese proteica após o consumo de proteína. Que quantidade de proteína e em que momento oferecer? Veio como resposta para a gente que o mais adequado é oferecer 20 gramas de proteína a cada 3 horas após o exercício, exatamente para produzir essa resposta de síntese proteica multifásica, aproveitando essa janela anabólica que se abre após o esforço. É interessante também lembrar que não somente a quantidade proteica parece influenciar na resposta de síntese no músculo. Tem-se discutido a possibilidade de que a leucina, um dos aminoácidos de cadeia ramificada, precisa ser ofertada numa quantidade mínima que está entre 2 a 3 gramas de leucina por dia para conseguir produzir essa resposta de síntese proteica mais pronunciada. Então não basta só oferecer uma certa quantidade de proteína, é preciso pensar também se essa proteína está veiculando uma quantidade adequada de leucina. E aí é por isso que a proteína do soro do leite, o whey protein, acaba sendo um dos mais utilizados pelos praticantes por ela ter essa concentração um pouquinho maior de leucina, possibilitando uma resposta hipertrófica cada vez melhor. Dose recomendada de proteína, de uma maneira geral, para adultos entre 25 a 30 gramas por quilograma de peso, para idosos 0,40 gramas por quilograma de peso nas refeições. Após o exercício, essas doses ficam adultos 20 a 25 gramas, idoso 40 gramas, que deve ser ofertado de proteína para dar essa melhor resposta de síntese proteica após o exercício para fazer essa remodelagem muscular. De uma forma resumida, então, era isso que a gente tinha tratado no evento, tinha tratado na palestra, e só para ter um resuminho mais organizado, um quadro resumo, a gente tem cada um dos suplementos e os momentos mais adequados para fazer a sua oferta, que nós chamamos de nutrient timing, ou seja, qual é o momento mais adequado de utilização desses suplementos, exatamente para vocês terem uma noção de que é preciso a gente planejar, pensar muito bem cada momento do esforço do indivíduo, das refeições, para conseguir aportar tudo isso. Beta-alanina, sempre junto com as refeições. Cafeína, sempre antes do treino. Creatina, sempre pós o treino e também durante as refeições. Bicarbonato, sempre antes do esforço e também durante as refeições. Carboidrato, exceto antes de dormir. Proteína, exceto durante o treinamento. Durante o exercício, pode usar no pré, no pós-refeição, inclusive antes de dormir. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês lá no evento. Valeu a repercussão toda que foi feita. Compartilhem toda essa informação aí. Espalhem esse conhecimento para todo mundo que vocês conhecerem, para os alunos da sua faculdade, para os seus colegas na faculdade, para os seus professores. Indiquem para outros professores, deixem aqui seus comentários, façam suas considerações, deixem também suas sugestões, de repente suas perguntas. Eu espero vocês no próximo evento, na próxima atividade, na nossa próxima aula. Um grande abraço para todos e até mais.